Boa noite a todos. É um prazer estar aqui compartilhando esse momento com vocês. É um momento especial. A gente está tendo a oportunidade de nos socializar com todos vocês de vários lugares, várias partes do país. Então, isso é uma oportunidade importante que é disponibilizada. Por outro lado, também é importante destacar o momento que a gente vive, as dificuldades que nós estamos passando, né? É sempre bom a gente lembrar que nós estamos num momento muito complexo do processo civilizatório e nada mais justo do que no momento exatamente que o debate está em torno da civilização e de como é que nós estamos nos colocando dentro desse processo, do que nós discutirmos um livro, um texto tão importante, né, que foi um legado deixado pelo professor Teotônio dos Santos, que é exatamente a pessoa, né, que, além de escrever o livro, ele também estava criando um projeto chamado Desenvolvimento e Civilização, projeto esse que está radicado na UERJ, né, e que tem como objetivo, além de difundir as obras do professor Teotônio dos Santos, recém-falecido, né, também fazer estudos, pesquisas, atividades de extensão, aplicar os resultados de das pesquisas nas práticas da educação básica, promover capacitação por meio de cursos, seminários, debates, contribuir com ações públicas e institucionais, apoiar o aprimoramento da qualificação dos servidores docentes, técnicos administrativos, estudantes da UERJ, ter um setor de documentação e informação sobre as temáticas, estabelecer parcerias e intercâmbios e assessorias e consultorias nas instituições acadêmico-científicas e também apoiar e subsidiar atividades desenvolvidas por departamentos internos à UERJ. Tá? Então, é importante destacar que é um programa de extensão que está radicado nessa instituição e, com isso, a gente já, de cara, convida para fazer uma abertura, né, uma abertura formal do evento, a professora Heloísa Gomes, né, e a professora Heloísa Gomes representando a UERJ, né, especificamente, e, em seguida, nós vamos passar a fala para o professor Carlos Eduardo Martins, né, para depois ouvir os comentários do professor Jonatas, e eu vou estar falando, né, nesse processo de intervalo após a professora Heloísa abrir oficialmente o evento. Tá? Então, professora Heloísa Gomes, é um prazer estar com você aqui e gostaríamos agora de ouvir a sua abertura. Obrigada, André. Eu começo cumprimentando você, cumprimentando o professor Carlos Eduardo, cumprimentando o professor Jonatas e cumprimentando a todas e a todos que nos assistem agora. A minha fala é institucional, mas é uma fala também muito afetiva, né? Destacando a importância desse seminário de discussão da obra do Teotônio dos Santos e destacando também quão atual e oportuno é trabalhar a obra do Teotônio hoje, né? Como diretora do Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias, uma grande alegria, um grande orgulho que eu tenho, não pessoal, mas coletivo, pela UERJ, foi de ter recebido a cátedra Regen quando o Teotônio chegou à universidade e como ela foi crescendo e frutificando e foi ficando cada vez mais potente, de tal forma que, mesmo não tendo mais conosco o Teotônio, continua proliferando produtos importantes, publicações, eventos. E eu fico lembrando, sabe, André, lembrando que os estudos da teoria da dependência surgiram na Universidade de Brasília a partir de um grupo de estudos sobre a teoria marxista. E, a partir daí, como é importante que se multipliquem, principalmente nos dias de hoje, em que nós precisamos muito de resistência, né, de resistência
cultural, de resistência intelectual, que esses grupos de estudo se multipliquem, que os eventos, que os seminários aconteçam e que a gente possa ter cada vez mais jovens agregados a esse trabalho. É um trabalho de disseminação de ideias, não de marxismo cultural ou de proselitismo ideológico, muito pelo contrário. É um trabalho de educação, né? É um trabalho de difusão de ideias e de estímulo ao debate, à crítica, a um olhar para a realidade mais, mais forte, mais apoiado e mais solidário. Eu desejo que o seminário seja maravilhoso, é uma honra estar aqui com vocês, e eu tenho certeza que, com a qualidade dos participantes, a gente vai ter uma noite excelente de debates e de resgate de pontos importantes das ideias do meu querido amigo Teotônio dos Santos. Obrigada a todas e obrigada a todos. André, obrigada. Obrigado a você, professora Heloísa, uma pessoa que conheço também de longa data, participou da minha banca de mestrado, e, enfim, nós tivemos uma ligação, fomos colegas na UERJ, então, sempre um prazer ouvir você. Eu agradeço pela fala, né? E falando na questão do Teotônio, da importância não só do Teotônio no cenário nacional e internacional e nos dias de hoje, falar que nós todos, tal como a professora Heloísa, nós temos uma ligação afetiva, uma ligação, às vezes, pessoal com o professor Teotônio, foi meu supervisor de pós-doutorado, enfim. E agora, nesse sentido, a gente vai poder ouvir o professor Carlos Eduardo Martins, que é da instituição que eu trabalho. Ele possui graduação em Sociologia e Política pela PUC do Rio de Janeiro, mestrado em Administração pela FGV, doutorado pela USP, é professor hoje associado no Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ, e é do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional, dentre outras coisas que faz. Tá? Então, ele é professor da UFRJ, uma universidade que a gente tem muito carinho, no qual eu faço parte dos quadros, e agora a gente vai ouvi-lo por cerca de 25 minutos, tá? Ouçam com atenção, que sempre vai ser uma palavra com profundidade, mas também com ideias bastante interessantes sobre o assunto, para depois a gente ouvir os comentários do Jonatas Arão, que eu vou passar para ele depois. Professor Carlos Eduardo, prazer ouvi-lo, fique à vontade. Dessa atividade, do programa de extensão Teotônio dos Santos. É uma honra para mim estar na UERJ, nessa atividade, e falando, enfim, de um autor tão importante, não é, para a história do pensamento crítico brasileiro, e um autor que, enfim, estruturou gerações e gerações de pensadores e de cientistas sociais, seja no Brasil, seja na América Latina. Eu trabalhei com Teotônio aproximadamente cerca de 20 anos, conheci o Teotônio na minha graduação em Sociologia e Política na PUC do Rio de Janeiro, em 85, 86. Depois, retomei o contato quando o Teotônio se fixou no Rio de Janeiro, na UF, e trabalhei com ele aí aproximadamente uns 20 anos de maneira contínua. Esse livro do Teotônio, né, que é o último livro dele, Desenvolvimento e Civilização, homenagem a Celso Furtado, é um livro colossal, é um livro de 562 páginas, onde ele revisita algumas das principais teses que acompanharam a sua vida intelectual e as atualiza
para a análise das questões e das contradições do capitalismo contemporâneo. O Teotônio, nesse livro, dá muita ênfase ao conceito de civilização e busca desconstruir essa noção de que a civilização representa a Europa, representa os Estados Unidos, representa o imperialismo e sua pretensão de criar um mundo desigual, combinado e dirigido, não é, pela sua liderança. Não é? O Teotônio busca fazer a crítica, não é, na parte inicial do livro, às teses, né, que apresentaram o mundo como espelho dessa dominação e que apresentaram a evolução da humanidade como expressão desse modelo de sociedade. Teotônio vai reivindicar, portanto, um conceito de civilização plural e diversificado. Teotônio vai, inclusive, apontar na futuridade para a possibilidade de construção de uma civilização planetária que, segundo ele, seria diferente dessa civilização capitalista, que é uma civilização que se estrutura por uma combinação de imperialismo e dependência, por uma combinação de desenvolvimento e subdesenvolvimento, por processos de colonialidade do poder que nunca são desfeitos exatamente, na verdade, eles se renovam, não é? Da mesma forma que o subdesenvolvimento vai se renovando nessa civilização capitalista, a colonialidade do poder também vai se renovando. Então, o que o Teotônio aponta é a necessidade de nós construirmos uma civilização que seja pluriversal, não é? Uma civilização que seja horizontal e diversificada e que esteja voltada efetivamente para a socialização das riquezas e do trabalho da humanidade. Esse processo, né, é um processo para construir essa civilização, é um processo de lutas. Então, nós teríamos, né, como desafio fundamental no século XXI estruturar um novo tipo de sociedade socialista no mundo, uma sociedade socialista que incorpore as diversidades, uma sociedade socialista que tome o que há de bom no socialismo do século XX, mas faça a crítica das suas limitações históricas. E Teotônio vai apontar que esse processo de construção dessa civilização planetária é um processo que tem que se apoiar em construções teóricas e intelectuais que vão se acumulando no tempo. Não é? E Teotônio, então, reivindica um conjunto de conceitos. Né? Teotônio reivindica o pensamento brodeliano, Teotônio reivindica o pensamento brodeliano que se renova no enfoque do sistema mundo e propõe uma combinação, uma síntese desse pensamento com a tradição marxista que ele representa. Né? Teotônio, inclusive, vai considerar que a teoria da dependência deve ser vista como uma primeira etapa do desenvolvimento das análises do sistema mundo, ou de uma teoria do sistema mundo. A teoria da dependência, ela se antecipa, inclusive, à formulação do enfoque do sistema mundo e o influencia fortemente. Então, Teotônio vai reivindicar essa aproximação do pensamento marxista com esse pensamento brodeliano que reivindica as longas durações.
E Teutônio vai, inclusive, aceitar, em certa medida, a ideia de que a própria civilização capitalista ela é uma continuidade de um acúmulo civilizatório anterior. Teutônio vai buscar essa visão a partir das análises do André Gonder-Frank, no livro Reoriente, onde ele aponta a ideia de um único sistema-mundo nos últimos 5.000 anos. Teutônio vai se aproximar do Frank, aceitando essa ideia de um sistema-mundo milenar, mas apontando, entretanto, que é preciso considerar as descontinuidades que sobre ele se estabeleceram. Então, o Teutônio vai buscar, não é, essa visão de longo prazo, não é, de construção de uma noção de civilização mundial, uma noção de civilização que ultrapassa enormemente a imposição da civilização liberal europeia como civilização dominante. A civilização europeia, na verdade, é parte de um processo milenar que vai se desenvolvendo de maneira muito avassaladora e representa, não é, o período de hegemonia europeia apenas um pedaço desse processo milenar de acumulação de conteúdos civilizatórios. Teutônio vai, não é, denunciar, não é, retomar, não é, a raiz mais radical do pensamento latino-americano, que é a que denuncia o quanto que há de barbárie nesse projeto de civilização europeu, que é um projeto imperialista e vinculado ao desenvolvimento do capitalismo, que praticou genocídios colossais, que desterritorializou de maneira avassaladora conjunto de populações, não é? Provocou uma diáspora negra, não é? Em relação ao continente africano, pelo uso do tráfico negreiro, do tráfico escravista. Então, a história, não é, do capitalismo da Europa é uma história de muita violência e uma história que necessita ser ultrapassada por um enfoque mais amplo. Não é? O que não quer dizer que na história europeia não tenham elementos positivos. Não é? Teutônio vai se referir, por exemplo, não é, à ideia de indivíduo que surge dentro do enfoque civilizatório europeu, mas vai apontar também que esse indivíduo não pode ser tomado apenas nos seus limites liberais. Esse indivíduo tem que ser tomado como um indivíduo social, né? Como um indivíduo que é produzido pelo processo de acumulação societária, pelo processo de desenvolvimento das forças produtivas. Teutônio vai, não é, nesse livro, não é, analisar a profundidade da crise do capitalismo que nós estamos enfrentando. Ele vai apontar, não é, que nós estamos transitando para um mundo de uma revolução científico-técnica, que essa revolução científico-técnica representa um estágio de desenvolvimento das forças produtivas pós-capitalista, e que é apropriada pelo capitalismo com muitas contradições. A financiarização que o capitalismo nos impõe é uma das expressões dessas contradições com as quais o capitalismo se apropria da revolução científico-técnica, e essa revolução científico-técnica vai colocando o capitalismo cada vez mais numa posição defensiva, abrindo uma crise política e econômica que pode nos colocar diante de grandes dilemas e de grandes empates. Não é? Essa crise, não é, que a revolução científico-técnica coloca o capitalismo pode resultar
se as lutas sociais apontarem nessa direção, exatamente na construção dessa civilização planetária, articulada a um modelo de socialismo superior, ou a formas socialistas superiores em relação àquelas do século XX, mas também pode nos levar a tentativas de regressões para barbáries profundas. Não é? O Teotônio menciona aí a questão do fascismo, não é? E do irracionalismo que o fascismo representa de maneira extrema. Não é? Para o Teotônio, o fascismo seria a alternativa irracionalista e reativa ao desenvolvimento da humanidade para formas organizacionais superiores. Para o Teotônio, o fascismo seria uma espécie de reação irracionalista semelhante a que foi, por exemplo, na transição para o Renascimento, a Inquisição, o recurso ao tomismo. No caso do fascismo, ele se combinaria, sobretudo, com um pensamento ultra-neoliberal. E, para o Teotônio, o fascismo ele é um regime de terror do grande capital e que pode se estabelecer sem se articular com movimentos e partidos específicos. O Teotônio vai destacar muito que o fascismo apresenta formas concretas muito diversas, segundo a conjuntura histórica em que ele está inserido. Teotônio vai mencionar também que a dependência vai se transformando cada vez mais num modelo social que nos leva para o subdesenvolvimento, nesse capitalismo neoliberal, nesse capitalismo em crise. A dependência ela vai se desligando dos projetos de desenvolvimento. O caso mais expressivo disso é o Brasil. Brasil, que era o país onde se imaginava criar uma burguesia industrial de maior expressão, o Brasil abandona, a burguesia brasileira abandona esse projeto de desenvolvimento, aderindo ao neoliberalismo e aceitando um processo de desindustrialização acelerado, e a transição da sua acumulação para a geração de capital fictício através da dívida pública. Esse se tornou, digamos assim, o principal eixo da acumulação burguesa no Brasil nos últimos 30 anos, ou 40 anos, a burguesia brasileira reagindo a tentativas de retomar qualquer tipo de compromisso com o desenvolvimento. O golpe de 2016 pode, em parte, ser lido por essa via, e de maneira que, na América Latina, se coloca com cada vez mais força o dilema que ele havia apresentado, de que a democracia no capitalismo latino-americano ela ou se realiza sob formas socialistas ou ela tende a ser interrompida por golpes de Estado com forte inclinação fascista ou neofascista. Para o Teotônio, o capitalismo brasileiro estaria marcado pela sua associação com a superexploração dos trabalhadores e, por isso, ele bloquearia a base social e econômica mínima para se criar sequer aqui um processo de democracia liberal sustentável. Para o Teotônio, essa transição para um período de crise estrutural profunda do capitalismo se daria, sobretudo, a partir do esgotamento do ciclo de Kondratiev. Teotônio foi um dos que mais introduziu esse conceito de ciclo de Kondratiev no pensamento latino-americano. Ele identificou uma fase de expansão do ciclo de Kondratiev em 1994, que estaria justamente se esgotando
em 2015 e 2020 e nos colocando diante de uma recessão estrutural de longo prazo que tornaria muito mais difícil ao liberalismo a possibilidade de conciliar os conflitos sociais que já eram bastante intensos durante o período neoliberal, que acabou dirigindo esse Kondratiev de longo prazo. O Teotônio apontava que uma das características do capitalismo contemporâneo, a partir dos anos 70, era a decadência, o declínio da hegemonia dos Estados Unidos. Teotônio via na China a possibilidade de articulação de um novo eixo geopolítico capaz de desafiar o imperialismo ocidental e o imperialismo anglo-saxão. Teotônio via na China a possibilidade de articulação de um novo projeto de um sul global, muito mais amplo, inclusive, do que o que se insinuou com a ideia de terceiro mundo em torno da Conferência de Bandung. E via, portanto, Teotônio com muito otimismo essas iniciativas de aproximação intercontinental entre China, Brasil, África do Sul, Rússia, Índia, que Teotônio via como potências continentais que seriam a base, justamente, da criação dessa civilização planetária, porque essa civilização planetária, diferentemente da civilização capitalista, que foi uma civilização concentrada em potências marítimas, essa civilização planetária colocaria como marco de referência justamente os grandes territórios, os grandes mercados internos, as populações que foram justamente marginalizadas no processo de construção de um mundo capitalista de riqueza oligárquica e concentrada. Então, acho que esses são alguns dos ensinamentos que nós podemos retirar desse livro do Teotônio, que é um livro vivo, que lança teses que estão aí para serem verificadas, comprovadas, retificadas no processo histórico. São teses que, indubitavelmente, orientarão o pensamento crítico, o movimento social e os trabalhadores latino-americanos em busca da construção não só de uma América Latina muito melhor, mas de um mundo muito melhor para a humanidade nesse século XXI. Muito obrigado. Obrigado, professor, pela fala. De imediato, eu gostaria de passar a palavra para o professor Jonatas Arão, que é mestre em Economia pela UF, graduado em Economia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, os comentários que você, por favor, tem a fazer sobre a fala e sobre o livro em geral. Boa noite a todos. Queria agradecer mais uma vez o convite do programa de extensão, desenvolvimento e educação Teotônio dos Santos, aí da UERJ. Eu sou doutorando lá do programa de pós-graduação da UF e trabalho diretamente com a teoria marxista da dependência. Trabalhei isso na minha dissertação de mestrado e também tenho trabalhado com a dependência, trabalhando dentro da área na minha tese de doutorado, que espero brevemente seja defendida. Também sou professor na Universidade de Estácio de Sá e sou técnico administrativo da casa, da UERJ. Então, tenho alguma familiaridade com o assunto, já vi uma honra da minha parte estar participando de uma mesa, de um debate junto com o professor Carlos Eduardo Martins. Já estive como público em alguns debates que ele promoveu ao longo da sua
trajetória acadêmica. Também já estive em minicursos lá junto ao GT da TMD. O último que eu vi que ele promoveu foi lá em Campinas, na CEP, lá em Campinas. E sempre uma referência, o professor Carlos Eduardo Martins, dentro dos debates da teoria marxista da dependência, para todos nós que discutimos, debatemos, investigamos sobre a temática da dependência. Assim como o professor Teotônio dos Santos também. Eu tive a oportunidade de vê-lo ao vivo num encontro que foi formulado pelo GT da TMD, da Teoria Marxista da Dependência, da CEP, lá na USP, se eu não me engano, um dos últimos que ele participou, junto com o professor Cláudio Katz também. O professor Teotônio sempre muito lúcido nas suas análises, e não é diferente no livro Desenvolvimento e Civilização, como muito bem colocou o professor Carlos Eduardo Martins. Queria fazer um bate-bola aqui com o professor Carlos Eduardo, a partir da intervenção dele, mas antes só queria fazer alguns apontamentos sobre como eu achei interessante, principalmente no capítulo 2 do livro, como o Teotônio tenta articular a teoria marxista da dependência com a visão do sistema mundo. Ele é enfático quando ele sustenta o caráter científico da teoria marxista da dependência, ou seja, Teotônio dos Santos não abandonou as teses que escreveu junto de Rui Mauro Marini e Vânia Bambirra, junto de Orlando Caputo também, lá na década de 60 e na década de 70. O professor Teotônio dos Santos, em 2016, sustentava, defendia sistematicamente o caráter científico daquelas teses. E é importante retomar um pouco a origem dessas teses, as teses da teoria marxista da dependência, né? Primeiro, porque são teses que pretendem, de acordo com o próprio Teotônio dos Santos, ampliar a dimensão teórica e histórica das teses do imperialismo, principalmente aquelas legadas por Bukharin, Lenin e Rosa Luxemburgo. Também são teses que bebem na fonte de Grossman e na de Silvio Federici, um intelectual marxista argentino, a quem Teotônio dos Santos paga um tributo no livro Desenvolvimento e Civilização. Então, a teoria marxista da dependência ela nasce com essa complementação, essa ampliação da dimensão teórica histórica das teses clássicas do imperialismo, mas não somente nesse campo se encontra também como confrontação às modernas teorias do desenvolvimento e também ao marxismo clássico. Primeiro porque, para a teoria da dependência, a formação histórica do capitalismo ela não é a implantação de um sistema socioeconômico superior e que, consequentemente, daria origem a uma civilização também superior às outras civilizações. Como o professor Carlos Eduardo Martins colocou, a visão do Teotônio é de um processo cumulativo, contraditório, dialético. Apresenta sínteses resolutivas que vão se conformar em elementos contraditórios. E também se contrapunha ao marxismo ortodoxo, ao marxismo clássico, principalmente aquele o marxismo oficial da época, que apontava que o suposto teórico das análises sobre as formações socioeconômicas era pressupor uma economia fechada nacional. A teoria da dependência vai refutar essas hipóteses e apontar para o caráter
desigual e contraditório do desenvolvimento e também para o caráter mundial desse desenvolvimento. Como bem colocou o professor Carlos Eduardo, Teotônio fala claramente que era um desenvolvimento desigual e combinado, ou seja, um desenvolvimento mundial que compreendia imperialismo e dependência, desenvolvimento e subdesenvolvimento, centro e periferia. Então, esse é o principal aporte crítico que a teoria da dependência vai fornecer na década de 60 e 70, a partir das suas teses clássicas. Mas não somente isso. Teotônio vai colocar claramente que uma das principais contribuições da teoria da dependência é concluir que as células econômicas do sistema capitalista mundial eram as corporações multinacionais e que, em função dessa conclusão, ela pôde adquirir a concepção de que o capitalismo poderia exportar, sim, mundialmente mercadorias e capitais e engendrar um crescimento econômico e uma industrialização, mesmo em nações dependentes, o que posteriormente faria com que os teóricos da teoria da dependência discutissem sobre as teses de nações industriais dependentes, subimperialismo, etc. Agora, a acumulação de capital nas economias dependentes ela se realizava de uma maneira distinta daquela comumente observada, segundo as teses da teoria da dependência, da acumulação observada no centro capitalista. Isso porque, em função da hierarquização internacional, Teotônio vai sustentar que essa hierarquia entre as distintas economias existe ainda hoje. Ela impõe uma troca desigual no âmbito do mercado mundial, uma troca de excedentes numa terminologia mais marxista, a troca desigual de valor, né, que vai impor às economias dependentes um mecanismo de compensação, que é justamente a superexploração da força de trabalho. E é interessante notar, já fazendo um bate-bola com o professor Carlos Eduardo, que essa superexploração, o Teotônio vai sustentar já na década de 70, que a acumulação dependente é extremamente contraditória à democracia liberal. Por quê? Porque a superexploração da força de trabalho e a marginalização, a marginalidade, o subemprego, a constituição de um pomposo exército industrial de reserva que a superexploração da força de trabalho engendra, vai requerer regimes mais totalitários. Daí a tese socialismo ou barbárie, a tese socialismo ou fascismo, que o Teotônio vai apontar. Hoje, nos dias de hoje, atualmente as teses do Teotônio, que ele aponta nesse livro Desenvolvimento e Civilização, continuam muito atuais. Ele vai se aproximar cada vez mais, já nos idos dos anos 70, das teses da teoria do sistema mundo, principalmente as formulações do Immanuel Wallerstein, que ele vai considerar como uma espécie de síntese das contribuições em torno da teoria de um sistema mundial, e ele entende que a teoria do sistema mundo é a conclusão de um processo cumulativo, de uma evolução teórica, que ele entende que a teoria marxista da dependência foi um processo, né? Foi uma parte desse processo, melhor dizendo. E para a teoria do sistema mundo, o Teotônio dos Santos vai comungar dessa ideia. Nós vivemos numa economia mundial, um sistema mundial,
altamente hierarquizado e no qual há um centro, há regiões semiperiféricas e regiões periféricas, que trocam excedentes desiguais entre si. E, em função disso, a superexploração da força de trabalho ainda é uma categoria que explica a realidade das regiões semiperiféricas e periféricas. A centralização do capital ainda é uma realidade nessas economias, assim como a concentração de renda, a marginalidade social, o subemprego, etc. Então, mediante todo esse debate que foi colocado pelo professor Carlos Eduardo, eu termino a minha intervenção aqui apontando para dois elementos, o meu comentário apontando para dois elementos que eu acho que são fundamentais para a gente debater, e eu já queria fazer essas perguntas diretamente para o professor Carlos Eduardo. Primeiro, considerando as teses as quais Teotônio desenvolveu lá na década de 70, socialismo ou barbárie, em função da acumulação de capital dependente. Seria possível afirmar hoje, considerando os ciclos de Krondatiev, dentro dessa concepção e dentro da concepção da teoria marxista da dependência também, seria possível considerar que hoje nós estamos vivendo uma situação em que aquilo que em outro momento Teotônio chamou de acumulação de capital dependente, com intensa superexploração da força de trabalho, em função e isso podendo ser visto nas reformas trabalhista, previdenciária, etc., que começaram que passaram ultimamente no Congresso. Seria possível afirmar que essa acumulação é incompatível com a democracia liberal hoje? E na esteira dessa pergunta, seria possível considerar que o recrudescimento do regime no Brasil, representado aí pelo governo Bolsonaro, é a expressão máxima dessa incompatibilidade? Em que medida o sistema mundo, dado as circunstâncias, dado a conjuntura internacional, e a gente está vendo aí o que está acontecendo agora no Afeganistão, aceitaria para perpetuar a condição desigual desse desenvolvimento, as nuances, as contradições da acumulação capitalista, aceitaria um regime totalitário em um país como o Brasil? Essa seria uma primeira questão para colocar. E a segunda, para finalizar, seria possível, com base nos últimos trabalhos de Teotônio, eu queria colocar essa pergunta para o professor Carlos Eduardo, apontar que o autor compreendia atualmente a relação centro e periferia também como uma divisão internacional do trabalho intelectual e manual? Por exemplo, o trabalho intelectual complexo e, portanto, que cria mais valor se concentrando no centro, enquanto o trabalho manual de baixa complexidade seria hegemônico na periferia? Com essas duas perguntas, eu termino a minha intervenção, meu comentário, e passo a palavra para o professor André. Obrigado. Obrigado, Jonatas, professor Jonatas. Agradeço por fala e, de imediato, já vamos passar a fala ao professor Carlos Eduardo Martins, em seguida ver se há tempo hábil para recolher os comentários que o próprio público está fazendo, para que o professor Carlos Eduardo Martins possa desenvolver mais um pouco suas ideias e a gente caminhar para o final do debate. Professor Carlos Eduardo, então, conforme esses comentários do professor Jonatas, agora os seus comentários sobre aqueles comentários. Está no mudo, tá, professor? Agora dá, agora vai. Obrigado, André, obrigado, Jonatas, pelas observações, pelos comentários.
Acho que você tocou em pontos bastante importantes. Não é? Um ponto, por exemplo, que você tocou é essa vinculação do Teotônio com o enfoque do Sistema Mundo, se abandonar, sem pretender abandonar a teoria da dependência. Pelo contrário, colocando a teoria marxista da dependência como uma primeira etapa de desenvolvimento do enfoque do Sistema Mundo. Isso tem a ver também muito com o marxismo que o Teotônio desenvolveu. Né? O Teotônio entendia o marxismo como um pensamento dialético, um pensamento que era capaz de integrar a diversidade de conhecimento no seu próprio corpo, né? Integrar a diferença no seu corpo teórico sem perder sua especificidade. Então, Teotônio era um marxista que não tinha receio de lidar com a diferença, não tinha receio de lidar com campos que não se definiam ortodoxamente como marxistas. E esse livro é uma amostra disso. Né? Esse livro, Teotônio defende um conceito de civilização planetário, o Teotônio defende um conceito de civilização que é resultado de uma longa acumulação de pensamento e de trabalho da humanidade, e isso tem que se manifestar também no próprio marxismo. Né? Marx, por exemplo, desenvolveu o Capital a partir da leitura crítica do Adam Smith, a partir da leitura crítica do David Ricardo. Lenin desenvolveu a teoria do imperialismo a partir da leitura crítica do Robson, a partir da leitura crítica do Hilferding, e Teotônio também propõe a construção de um enfoque marxista do Sistema Mundo, dialogando com autores que podem não estar exatamente no campo marxista, mas que fazem contribuições extremamente fecundas e ricas a ele, como é o caso do Immanuel Wallerstein e do Giovanni Arrighi. Ademais, Teotônio entendia que a teoria da dependência ela não podia se restringir à análise da periferia, seja porque os objetivos políticos de uma teoria marxista da dependência não eram apenas o de estabelecer o socialismo num só país, mas romper com a dualidade centro e periferia. Então, essa é uma dimensão que a teoria marxista da dependência não pode abrir mão de confrontar o imperialismo não apenas na sua região, mas no mundo. E também há uma questão teórica que é a de que a teoria da dependência repensa o capitalismo como totalidade, incluindo um espaço e descrevendo um padrão de acumulação que é parte dessa totalidade e redefine essa própria totalidade no seu conjunto. Né? Há certos conceitos, por exemplo, o conceito de superexploração dos trabalhadores, que você mencionou, que vão ser reivindicados por expoentes da teoria da dependência, inclusive para o centro, a partir dos anos 90, como é o caso do Rui Mauro Marini. O Rui Mauro Marini vai dizer que a superexploração dos trabalhadores ela se estende ao centro. Né? Se nós olharmos, por exemplo, o que acontece com os Estados Unidos de 1880 a 2020, são 40 anos onde, segundo o relatório da Oxfam, da expansão da renda per capita gerada, os 50% mais pobres ficaram apenas com 2% dela. Na Europa, da expansão da renda per capita gerada nos últimos 40 anos, os 50% mais pobres ficaram apenas com 13% dela. Se criou, inclusive, um processo onde o aumento da qualificação e o aumento da intensidade de trabalho foi superior à eventual melhora salarial e da renda desses segmentos. Então, isso é, sem dúvida alguma, um processo de superexploração. Claro que aqui, na periferia dependente, esse processo de superexploração é um processo secular, né? Não é um processo que está ligado, digamos assim, ao período mais final do capitalismo, vinculado a essa globalização neoliberal, um período, não é, associado a essa crise
possivelmente terminal do capitalismo. Não é? No caso latino-americano, o que se tem aí são 500 anos de desenvolvimento desigual combinado, de transferência de valor e de formas de compensação internas para criar a situação de compromisso entre essa burguesia colonial e depois uma burguesia plena na América Latina e o capital internacional. Não é? Então, não é? A superexploração, sem dúvida, é uma realidade na região. Ela é um obstáculo, não é, histórico para a constituição de processos democráticos mais sustentáveis e mais sólidos, processos democráticos que não sejam apenas, digamos assim, formais, mas que envolvam minimamente alguma dimensão substantiva. Todo o processo de democratização mais substantivo que se tentou desenvolver na região foi golpeado, cercado ou interrompido pelo imperialismo e pela burguesia dependente. No caso brasileiro, não é? Nós tivemos aí o golpe de 64, o suicídio de Vargas, tivemos, não é, o reformismo fraco, não é, na linguagem do Paul Singer, não é? Que os governos petistas tentaram estabelecer, mas que, mesmo assim, foram vistos como intoleráveis para a burguesia brasileira. Temos, não é, o cerco que se faz à Venezuela, um bloqueio a Cuba que dura mais de 60 anos, não é? E um bloqueio a Cuba, se nós formos ver, digamos assim, qual é o pretexto explícito norte-americano para o bloqueio, o que o bloqueio a Cuba teria como razão o quê? Teria como razão confiscos de propriedade que o governo de Fidel Castro fez, o governo revolucionário fez, entre 63 e 67. Não é? Confiscos que hoje montariam a cerca de 8 bilhões de dólares. Só que o bloqueio a Cuba gerou perda de 130 bilhões de dólares sobre Cuba. Não é? Então, é um negócio que não tem nenhum fundamento, não é? Concreto, a não ser, evidentemente, a vontade de bloquear qualquer experiência de emancipação dos povos latino-americanos das condições de pobreza, de miséria, em que o capitalismo dependente os coloca. Não é? O golpe de 2016 no Brasil foi, sobretudo, um golpe contra os trabalhadores, porque, veja, o governo Dilma foi derrubado, não é? Mas a ex-presidente Dilma Rousseff não perdeu seus direitos políticos. Seus direitos políticos foram preservados. O ex-presidente Lula teve seus direitos políticos suspensos, cassados, ele foi preso, foi um preso político, mas, nesse momento, o processo de cassação de direitos políticos de Lula foi suspenso. E ele poderá, provavelmente, ser candidato a presidente da República no ano que vem. Mas as políticas sociais continuam criminalizadas no país. Porque a emenda constitucional 95 criminaliza as políticas sociais no país por 20 anos. Porque os gastos primários estão congelados em termos reais. Em termos reais, os gastos públicos primários foram congelados pela emenda constitucional 95. Não é? Então, não é? Eles só podem, inclusive, variar, não é? Com o IPCA, o que representa, na verdade, uma violação nessa Constituição, porque, como a população aumenta, o gasto público primário per capita diminui. Não é? Então, o capítulo 5 da nossa Constituição garante o direito à saúde, garante o direito à educação. No entanto, esses direitos estão sendo subtraídos porque há, pela aplicação da emenda constitucional 95, um decréscimo
de recursos para cada pessoa, uma consequência lógica. No entanto, os direitos dos credores da dívida pública, esses que não estão garantidos pela Constituição, são os que, de fato, são respeitados e assegurados. Então, tudo isso, de fato, demonstra o quanto que a superexploração dos trabalhadores é um pilar de acumulação do capitalismo dependente, inclusive, uma realidade que se transferiu para os países centrais e é uma categoria da teoria marxista da dependência que é indispensável para a gente entender como é que funciona o capitalismo mundial. O fascismo, ele é um recurso que a burguesia latino-americana usa para destruir a ameaça que ela considera provir dos trabalhadores e dos movimentos sociais. O problema, inclusive percebido muito claramente pelo Teotônio, é que o fascismo ele tem a tendência a criar um monopólio político capaz de rivalizar com o monopólio empresarial. Sobretudo, no caso latino-americano, com um monopólio empresarial que é transnacional. Então, se teria uma contradição entre um monopólio político nacional, exercido pela tentativa de se criar um Estado interventivo, interventivo, inclusive, que pode ser, inclusive, interventivo sobre as cadeias de valor. Então, você tem esse monopólio político local em contradição com o monopólio empresarial. Isso cria problemas de médio e longo prazo. Por isso que nós estamos vendo no Brasil uma repetição, em certa medida, do conflito ocorrido na ditadura militar entre o alto empresariado e a tecnoburocracia que dirigia aquele Estado que limitava enormemente o liberalismo político. Então, nós temos hoje no Brasil um pouco esse tipo de situação. O governo Bolsonaro, com a pretensão de criar um monopólio político que seja interventivo, inclusive, sobre as cadeias de valor empresariais, mexendo nessas hierarquias. E, claro, isso provoca tensões entre, digamos assim, o mainstream da burguesia dependente brasileira e esse segmento neofascista que tem projetos próprios e que busca, na verdade, criar também um capitalismo de Estado de direita, onde o monopólio sobre o Estado seja um elemento forte, inclusive para incidir sobre as cadeias de valor. Em certa medida, também o que aconteceu nos Estados Unidos, que está em decadência, em declínio, o governo Trump é essa tentativa também do Estado intervir sobre, não apenas sobre os direitos dos trabalhadores, mas também sobre o establishment burguês, o alto establishment burguês, estabelecendo certos condicionamentos a ele. Então, a ligação do fascismo com projetos de acumulação capitalista é sempre uma ligação contraditória. De um lado, o grande capital se serve do fascismo para resolver certas contradições, mas, por outro lado, os fascistas têm seus projetos próprios. Uma expressão disso é o caso do Schacht, que o Teotônio menciona no seu livro, que foi o ministro da Economia do Hitler, o grande articulador do apoio burguês à candidatura do Hitler, foi o presidente do Banco Central do Hitler, mas depois entrou em desgraça e acabou num campo de concentração porque se opôs aos projetos de gasto militar que ele considerava excessivos para o equilíbrio fiscal e a defesa da moeda alemã. Então, há contradições entre o bloco burguês, liberal, neoliberal puro, e o projeto fascista, o que não quer dizer que também
entre essas contradições não possam haver compromissos e alianças históricas. Obrigado, professor Carlos Eduardo. Eu vou passar agora a fazer uma leitura rápida de 3 perguntas que foram feitas. 3 perguntas, foram 2 perguntas e um comentário que foram feitos no chat, tá? Para você pegar e tentar responder. Algumas delas você pode já ter ou resvalado ou mesmo já ter passado, então se você quiser acrescentar algo ou ratificar, tá? Uma mais teórica epistemológica, né? Outra sobre a questão da América Latina e a última sobre o governo Bolsonaro. Então, a primeira, mais teórica, se existe compatibilidade entre teoria marxista da dependência e teoria do sistema mundo. A segunda é se a teoria, uma pergunta, né? A teoria da marxista da dependência parece, dentre outras coisas, ter a pretensão de ser um veio teórico a informar a Revolução Socialista na América Latina. Teria, neste sentido, alguma compatibilidade teórica com o sistema mundo? A primeira foi do Bruno Miranda, a segunda do Jonatas, e o terceiro comentário também foi do próprio Jonatas, dizendo que o governo Bolsonaro é um exemplo da superexploração da força de trabalho por meio da destruição dos processos civilizatórios atuais, mesmo num país periférico. Então, foi mais uma afirmação mesmo, tá? E eu vou pegar e pedir a vocês para que vocês também possam, né, vocês que estão no público, que estão nos assistindo, para colocar mais comentários, etc. Professor Carlos, está bom esse bloco ou eu posso acrescentar mais uma pergunta? Pode acrescentar. Posso. Então, para o Carlos, que papel e lugar tem o conceito de subimperialismo no pensamento de Teotônio? É mais uma pergunta teórica, vem do colega Adriano Sotelo, do México. Tá? Eu fiz aqui a versão, tá bom? Então, fique à vontade para comentar, e depois o professor Jonas, se quiser falar alguma coisa, também fique à vontade, tá? Ótimo. Eu acho que a compatibilidade existe, sim, entre o enfoque da teoria marxista da dependência e o enfoque do sistema mundo. Há certas diferenças, não é, entre, digamos assim, a narrativa criada sobre o sistema mundo pelo Arrighi e pelo Wallenstein em relação aos aportes da teoria marxista da dependência, mas eu acho que as convergências são maiores, e eu acho que o pensamento marxista da dependência, sendo um pensamento dialético, cabe a ele justamente ressaltar, não é, essas convergências e se diferenciar nos aspectos onde não há, digamos assim, aderência. Não é? Eu acho, não é, que os aportes formulados pelo pensamento do Immanuel Wallerstein e do Arrighi, eles são muito úteis para nós construirmos uma teoria marxista do sistema mundial. Por exemplo, não é, o conceito de ciclos sistêmicos do Arrighi. O conceito de ciclos sistêmicos do Arrighi é um aporte impressionante para nós entendermos a questão do declínio da hegemonia norte-americana. Não é? O Teotônio se antecipou ao Arrighi, inclusive, nisso, pensando a questão da hegemonia, a questão do declínio da hegemonia norte-americana, já, por exemplo, no livro dele, Dependência e Câmbio Social, e Imperialismo e Corporações Multinacionais, que são textos aí do início da década de 70, que depois são incorporados a Imperialismo e Dependência, em 78. Não é? O Teotônio já apontava o declínio da hegemonia dos Estados Unidos, mas ele associava, sobretudo, ao fim do ciclo de Kondratiev desenvolvido no pós-guerra. Não é? O Arrighi vai criar um conceito de ciclos sistêmicos mais amplo, que, inclusive, inclui os Kondratiev, pode incluir os Kondratiev dentro dele. Mas falta, por exemplo, na obra do Arrighi, a referência ao conceito de revolução científico-técnica para dar
um fundamento marxista à tese da crise terminal do capitalismo. Falta o próprio Arrighi articular melhor a tese dos ciclos sistêmicos com os ciclos de Kondratiev. E também no pensamento do Immanuel Wallenstein, que desenvolve o conceito de moderno sistema mundial, faltam esses elementos. Não é? Falta o conceito de revolução científico-técnica, e, embora o Immanuel Wallenstein maneje o conceito de ciclo de Kondratiev, ele maneja de forma muito abstrata, ele não maneja empiricamente, não percebe, por exemplo, o surgimento de um ciclo de Kondratiev, de uma fase de expansão do Kondratiev em 94. O Arrighi também não percebe. Não é? Esse é um aporte nosso aqui, não é? Da teoria da dependência. Então, eu acho que o marxismo latino-americano tem que exercer o seu poder de síntese e incorporar elementos que estão colocados por outros enfoques no seu corpo teórico. Não é? Não faz nenhum sentido nós ficarmos aqui numa posição defensiva, não é? Purista, não é? Lendo apenas as contribuições dos anos 60 e dos anos 70 e desprezando o intercâmbio intelectual com outros enfoques. Foi, na minha visão, um avanço muito grande para nós aqui a realização dos encontros de 2003 e 2005 através da REGEM, quando vieram para o Brasil Samir Amin, André Gunder-Frank, Giovanni Arrighi, Beverly Silver, Immanuel Wallenstein, estiveram todos, não é, numa mesma mesa, Elmar Ottwater. É uma pena, né, que o Rui Mauro Marini tivesse falecido em 97, o Rui Mauro Marini certamente aí estaria em fecundo diálogo com esses autores. Então, eu acho que a ideia de construção de uma teoria marxista do sistema mundial só nos fortalece e tem, a meu ver, aderência, claro, com o pensamento do Teotônio explicitamente e até com o pensamento do próprio Marini, porque o Marini já, por exemplo, na memória dele dos anos 90 e no livro dele Dependência e Integração na América Latina, ele menciona a necessidade de se dar um salto no processo de conhecimento da teoria da dependência dos anos 70 para um processo de elaboração superior que fosse capaz de entender a lei do valor em escala mundial. Não é? Esse salto não seria uma negação da formulação dos 60 e 70, da teoria marxista da dependência, mas sua radicalização e desenvolvimento. Marini falava, inclusive, de se retirar as aderências desenvolvimentistas e funcionalistas que estavam na teoria da dependência, mas não apenas isso. Não é? Ele entendia que se estava diante de uma realidade concreta mais ampla e que tinha que levar a um avanço do grau de mundialização da teoria da dependência. Então, acho que essas formulações elas convergem na direção de se entender a teoria marxista da dependência como uma ferramenta de construção de uma teoria marxista do sistema mundial. Inclusive, nessa direção que nós estamos trabalhando agora, criando uma revista que se chama Reoriente. Estudos sobre marxismo, dependência e sistema mundo. Não é? Nós vamos lançar agora, essa semana, deve ir ao ar já o primeiro número da Reoriente, e tem artigos da Beverly Silver, tem artigos do Adriano, que está aqui, um abraço para você, Adriano está nos assistindo, tem artigo do Cristóbal Cai, um artigo do Cristóbal Cai sobre a biografia intelectual do Teotônio, tem um artigo meu sobre as teorias do sistema mundo na transição para o longo século XXI, tem um artigo do Patrick Bond sobre o capitalismo sul-americano, perdão, sobre o capitalismo sul-africano pós-apartheid,
E homenagem. Tem homenagem ao Teutônio, homenagem feita pelo Francisco Lopes Segreira, homenagem ao Manuel Arenstam, uma homenagem ao Gunder Frank, feita pelo Nildo. Então, acho que nós temos que nos meter aí, não é? Nessa visão ousada e corajosa, que é a que nos leva a sair da zona de conforto em relação àquilo que já foi formulado e procurar, digamos assim, ampliar o nível de complexidade das nossas formulações. Eu acho que o pensamento, o conceito de subimperialismo tem um lugar, sim, chave na obra do Teutônio. Foi, sem dúvida alguma, o Rui Mauro Marini quem mais desenvolveu esse conceito, mas ele tem, sim, um lugar importante na obra do Teutônio. O subimperialismo, o próprio Rui Mauro, nos anos 90, eu lembro que eu conversei com o Rui Mauro, tive a sorte do Rui Mauro me orientar nas leituras do Capital. O Rui Mauro me dizia que, diante da ofensiva neoliberal tão draconiana, que desindustrializava o Brasil tão fortemente, com a aceitação da nossa burguesia, que partia para formas de acumulação mais financiarizada, diante disso ele dizia que estava revendo, inclusive, o próprio conceito de subimperialismo, o que não significava, digamos assim, negá-lo, mas redimensionar, digamos assim, a sua importância no padrão de acumulação que estava se gerando com essa opção preferencial pela financiarização. Mas a verdade é que o subimperialismo reapareceu posteriormente, quando reaparecem os projetos desenvolvimentistas, não é? E nos governos petistas. O projeto subimperialismo reapareceu e ele se manifesta, do ponto de vista econômico, claramente nos superávites comerciais imensos que nós tivemos com a América do Sul, numa divisão da pauta exportadora, onde nós exportávamos produtos manufaturados, importávamos matérias-primas, apareceu nos investimentos que as nossas burguesias fizeram nos países periféricos e apareceu nos créditos de remessa de lucros na nossa balança de pagamento, né? Onde há uma subida na conta de ingresso de remessas de lucros no nosso balanço de pagamento. Claro que sai mais, porque nós somos dependentes, mas também entrou, né? Em relação à questão da superexploração, acho que esse é um tema central, não tem a menor dúvida que esse é o pilar central do modelo de acumulação da nossa burguesia, tanto que ela abandona o desenvolvimento por isso. Não é? Por que a nossa burguesia deu o golpe? Não é? Porque, na verdade, as políticas neodesenvolvimentistas do Lula, por mais, e do PT, por mais moderadas que fossem, elas permitiram o aumento da formalização, permitiram o aumento da empregabilidade e deram condições à nossa classe trabalhadora de retomar uma ofensiva, pressionando, inclusive, os governos petistas para romperem com os seus compromissos com o neoliberalismo, que se manifestava exatamente nas políticas de superávit primário, que se manifestava nas taxas de juros absurdamente altas que continuavam a ser praticadas. Então, se nós olharmos, por exemplo, os indicadores de greve, eles sobem enormemente a partir da retomada do crescimento econômico no Brasil em 2004, 2005, e chegam a um auge em 2012, 2013. 2013 são as explosões sociais que tinham como tema central a ampliação dos direitos sociais da Constituição de 88 e tinham como tema central também o combate à desigualdade. Aí surge, por exemplo, a reivindicação de 10% do PIB para a educação, a reivindicação do transporte gratuito, não é? A reivindicação de melhoria do sistema de saúde, e a reação da nossa burguesia a isso foi abandonar o crescimento econômico. Porque não pode haver crescimento econômico nesse país, não é? Na medida em que nós estamos num momento, numa conjuntura de declínio do neoliberalismo, de uma fase terminal do neoliberalismo, onde
o comércio internacional já não dinamiza mais a economia mundial, o comércio internacional cresce abaixo do PIB mundial e já vinha, não é, desacelerando na primeira década, na segunda década do século XX, nos anos 10. Nós não podemos, não é, ter nenhum crescimento com o neoliberalismo num contexto onde os fluxos internacionais de capitais deixam de vir e onde, junto com tudo isso, a burguesia brasileira tranca o Estado e impede que o Estado invista e que amplie seus gastos sociais. Então, não tem como. Como é que o Estado, que seria a única alternativa de indução do crescimento, pode, não é, articular um padrão de acumulação que gere crescimento, gere algum grau de desenvolvimento, num contexto onde essas três variáveis convergem negativamente? Nem tem dinamismo do comércio internacional, nem tem fluxo internacional de capital, nem tem ampliação do gasto público. E esse é um projeto explícito, é um projeto deliberado, é um projeto para desorganizar nossos trabalhadores e fazer uma redução do valor histórico, moral da força de trabalho. Não é à toa que isso começou com a história da ponte para o futuro. E é evidente que o Bolsonaro é o melhor, digamos assim, foi o melhor articulador desse processo. Não é? É quem viabilizou, não é, esse processo violento eleitoralmente. Não é? Só um discurso de ódio para viabilizar esse tipo de política. Então, nós, ao contrário do que Fernando Henrique Cardoso dizia, Fernando Henrique Cardoso dizia que ele escreveu aquele livro Desenvolvimento e Independência na América Latina, e ele disse que colocou o desenvolvimento antes, porque para ele o desenvolvimento era mais importante que a dependência. Ele está errado. Ele está errado. A dependência é que é mais importante. A superexploração é que é mais importante. E a dependência e a superexploração são capazes de jogar o desenvolvimento no lixo se esse desenvolvimento ou esse crescimento ameaçado. É importante dizer, não é, que empregabilidade, pleno emprego, não é, num contexto onde a escolaridade da classe trabalhadora brasileira é o dobro da que era nos anos 90, pleno emprego nessa situação, evidentemente, significa uma situação muito mais explosiva do que era nos anos 80 e 90. Aliás, a saída do capitalismo para a financiarização é por isso, porque o capitalismo não é capaz de, com a revolução científico-técnica, gerar mais uma situação de pleno emprego. Por isso que ele abandonou o keynesianismo. E aqui no Brasil isso se faz de maneira extraordinariamente profunda. O Brasil é talvez um dos únicos países do mundo que, mesmo nesse ciclo de Kondratiev expansivo, manteve taxas de juros superiores às taxas de juros reais, superiores às taxas de crescimento da economia. Isto é, manteve um viés de financiarização acima do viés da expansão material. E isso tem que ver com as contradições da dependência e do desenvolvimento com a superexploração dos trabalhadores. Não é? A burguesia brasileira, não é, descobriu, após o período ditatorial, que tinha criado uma classe trabalhadora combativa e, desde o governo Collor, ela colocou como ponto principal destruir essa organização. Portanto, as iniciativas têm sido iniciativas muito mais destrutivas do que voltadas para a criação de riqueza, para o emprego, etc., que são elementos básicos, digamos assim, do funcionamento de uma democracia liberal estável. Está sem som. Está sem som. Está com som agora? Agora sim. Sim, antes estava também, mas aconteceu alguma coisa aqui. Então, obrigado pelos comentários, pela resposta aos comentários e pelo aprofundamento e expansão das perguntas também. Eu queria passar para o professor Jonatas para fazer alguns comentários sobre exatamente essas respostas às perguntas, né? Ampliando um pouquinho, dado, claro, a extensão do tempo que já se aproxima para o fim do debate,
para depois a gente passar para uma fase de encerramento. Então, professor Jonatas. Obrigado. Bom, bem, eu particularmente acho, para dialogar diretamente com o Pedro, que colocou essa pergunta em relação à teoria marxista da dependência e o sistema mundo, e também já pegando a pergunta do Rodrigo Borges, eu particularmente acho que o pensamento crítico ele vive de crítica, por mais redundante que isso possa parecer. Tudo aquilo que aparece cientificamente, né, como o professor Carlos Eduardo colocou, a economia política era uma ciência. Merece ser lido, analisado, investigado e criticado. Uma análise que se reivindica marxista, ela é essencialmente crítica, porque o método dialético de Marx era um método crítico, e as suas abstrações eram procedimentos abstrativos críticos. Ele submetia a investigação da realidade a um procedimento crítico. E se submetia também à crítica, porque se não fosse assim, ele não passaria 20 anos quase tentando escrever uma obra, desde o final dos anos 1840 até 1867, quando sai a primeira publicação do livro 1 do Capital. Então, qualquer análise que refute a priori, qualquer interpretação, qualquer leitura que refute a priori aquilo que não outras leituras, outras análises, outras propostas teóricas que, pelo simples fato de não caminharem juntas ou não percorrerem o mesmo caminho, ou não partirem da mesma orientação metodológica, para mim, isso não é investigação científica, isso, para mim, é religião. Então, eu particularmente dispenso qualquer tipo de religiosidade no âmbito científico. Eu acho que toda análise, inclusive da teoria marxista da dependência, tá? Não só do sistema mundo, inclusive as análises de Marx, elas devem ser submetidas à crítica, porque é assim que a roda gira. E esse eu acho que é o objetivo de qualquer crítico que pense construir uma nova ontologia, destruir as bases dessa sociedade e construir as bases de uma nova sociedade. Isto posto, eu acho que a questão da teoria do sistema mundo ela vai além da sua relação com a teoria marxista da dependência. Se a gente for pegar o conteúdo marxista, né, de qualquer teoria, a gente tem que remeter ao Marx. E eu acho que tem um problema de fundo aí, que é um problema metodológico, tá? Pelo menos na minha concepção, a orientação materialista do método de Marx, ela impõe a investigação da realidade, considerando o caráter de totalidade dessa realidade, em suas múltiplas determinações, até porque a realidade é uma relações é um complexo de relações entre seres humanos e condições sociais estruturantes, e também entre as condições sociais estruturantes, entre as estruturas sociais. Um conjunto não intencional de articulação dessas relações. E a realidade ela se apresenta muitas das vezes de modo caótico, mas Marx não me parece admitir a priori modelos teóricos para investigar essa realidade. Então, em alguns momentos, por exemplo, a própria teoria clássica do imperialismo e outros autores, até nos dias de hoje mesmo, sustentam que Marx era um economista, era um autor que entendia, que assumia a priori a análise de uma economia fechada, nacional.
E hoje diversos autores têm apontado o equívoco dessa análise. Por exemplo, Lucia Pradella, para ficar com um exemplo, uma autora italiana, que tem debatido também imperialismo, a nova teoria do imperialismo. Você tem aqui na Universidade Federal Fluminense o Leonardo Leite, que é um professor que escreveu a sua tese de doutorado mostrando que o mercado mundial estava pressuposto na análise de Marx, o que me parece uma hipótese muito plausível, porque no período em que Marx investigou o modo de produção capitalista, ele mesmo vai falar, né, lá no capítulo 23, que era o melhor período para se investigar esse modo de produção, porque a acumulação, o crescimento de produção de riqueza em escala mundial era muito grande. Então, me parece que o mercado mundial está pressuposto na análise de Marx, e ali naquela análise já contém elementos, subsídios, ela pode nos subsidiar para que a gente possa realizar uma análise do sistema capitalista mundial. Tá certo? Então, eu particularmente tenho procurado beber na fonte direta do Marx, o que não impede de analisar as contribuições da teoria do sistema mundo e da teoria marxista da dependência e de outras teorias, agora, repetindo, de modo crítico. Eu acho que a teoria marxista da dependência ela consegue capturar alguns elementos da realidade concreta. O principal deles, para mim, é a transferência de valor entre distintas economias. Eu acho que, nesse aspecto, a teoria marxista da dependência, principalmente as análises do Rui Mauro Marinho e do Teotônio dos Santos, conferem um construto teórico muito importante para a gente compreender a análise da realidade, tá certo? Eu tenho dúvidas, e aí é mais por uma questão de insuficiência teórica mesmo da minha parte, eu não saberia responder se elas conseguem conferir tanto a teoria do mercado mundial calcada na lei do valor do imperialismo, essas novas teorias do imperialismo, se elas poderiam subsidiar os equívocos e as imprecisões da teoria do sistema mundo. Eu teria que absorver melhor a teoria do sistema mundo para fazer essa análise e falar apropriadamente. Mas que me parece que existe um caminho que esses autores, como Lucia Pradella, Leonardo Leite, o próprio Flávio Miranda, que é um professor da UFRJ, tem apontado. Eu acho que existe um caminho, sim. Tem o Smith também, né? Outros autores aí que têm apontado caminhos interessantes, partindo de uma perspectiva marxista, né? Diretamente da teoria do Marx, eu acho que é um caminho. Sobre 2013, Pedro, para finalizar rapidamente, eu tendo a achar que existem os dois elementos aí, tá certo? Eu tendo a achar isso. Primeiro, eu concordo com o professor Carlos Eduardo Martins que a burguesia brasileira, a elite brasileira, ela não consegue conceber o mínimo de reformas. Não consegue. Isso é um fato. Mas me parece também que o desgaste do governo petista em relação às elites, ele se amplia após 2013. Eu não comungo da tese de que 2013 foi uma revolta capitaneada pela direita. Eu acho que a direita ela foi mais capaz de transformar aquela revolta popular em um programa político. Aí é um problema que a gente tem que discutir dentro da esquerda. Agora, reivindicar, como alguns setores reivindicam, que aquele movimento que brigava por mais direitos, brigava por mais saúde, por passagens mais baratas de ônibus, pautas eminentemente populares, era um movimento de direita, eu tendo a não concordar com isso. É isso.
Obrigado. Bem, após os comentários do Jonatas, a gente vai passar já para a fase de encerramento, tá? Lembrando a todos que no dia 21 de setembro, nós já vamos estar fazendo um outro evento, que tem como pauta, como base, o texto Construir Soberania, volume 1, está disponível pela Claxco. Né? Depois, no dia 6 de outubro, às 19 horas, a Evolução Histórica do Brasil, um outro texto do Teotônio. E, por fim, no dia 19 de outubro, às 19 horas, Construir Soberania, volume 2. Tá? De já, a gente agradece ao professor Jonatas pelos comentários e também queria agradecer, né, lembrar que o Programa de Desenvolvimento e Educação Teotônio dos Santos tem várias pessoas por trás dele que estão tentando fazer com que ele se efetive como está se efetivando, né, no cenário brasileiro e também da forma como dialoga com a cátedra, né, a cátedra da Regem e com outras instituições também. Né? Dentre essas pessoas, você tem o professor Zacarias Gama, o professor Bruno Miranda, que está aqui por trás das câmeras, nos bastidores ajudando, a professora Luísa Gomes, o professor Gaudêncio Frigoto, dentre tantos outros professores que estão aí apoiando esse grande projeto que tem tido êxito, inclusive, com uma revista que é a Desenvolvimento e Civilização. Né? Então, dito isso e dito o agradecimento que a gente tem a todas as pessoas que estão participando e se colocaram no chat e estão aqui, né, na live, eu passo a palavra ao professor Carlos Eduardo Martins para dizer as palavras finais e a gente dá como encerrado o evento. Tá? Muito obrigado a todos. Professor Carlos Eduardo, por favor, fique à vontade para os comentários finais. Eu queria agradecer, mais uma vez, enormemente o convite. Enfim, vejo com muita felicidade, né, essa iniciativa de relembrar, e não apenas relembrar, mas estudar e desenvolver a obra do Teotônio. Acho, não é, que o Teotônio realmente é um dos maiores intelectuais, não apenas brasileiros, mas latino-americanos. Né? Sua obra é uma obra de longa duração e me coloco à disposição, não é, para parcerias intelectuais, não é, com o programa. Nós temos o nosso laboratório, que é o LEC, que é o Laboratório de Estudos sobre Hegemonia e Contra-Hegemonia da UFRJ, que está sediado no IRIDE, e nós estamos lançando, não é, essa revista que eu mencionei, que é a Reoriente, em aliança, não é, com colegas da UNB, colegas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e que também, não é, seguem as linhas de pensamento abertas pelo Teotônio, que é, para mim, também uma figura humana muito querida, não é? Para mim, em termos afetivos, em termos pessoais. Então, agradeço muito, né, a iniciativa e me coloco à disposição para nós reeditarmos outras atividades em torno do pensamento e da influência do Teotônio nas ciências sociais e na análise do capitalismo contemporâneo. Obrigado a todos, e a gente acho que pode dar como encerrado este evento, lembrando que temos a declaração e temos também a possibilidade de vocês participarem nos outros dias. Obrigado, até a próxima. Boa noite. Só gostaria, obviamente, de agradecer ao professor André Malina pela coordenação, ao professor Carlos Eduardo Martins pela belíssima exposição e, igualmente, belos comentários e provocativos do Jonatas Arão.
e lembrar que nós estamos fazendo esse ciclo de debates, esse seminário, em parceria com a Sociedade Brasileira de Economia Política, com o Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, o CORECON, Departamento de Extensão, DEPESC, UERJ, a nossa Pró-Reitoria de Extensão, e no âmbito da nossa universidade, obviamente, pelo nosso instituto, né, o IFHT, e congregando aqui 2 dos projetos de extensão que são parte do PRODED TS UERJ, que é a nossa revista Desenvolvimento e Civilização, e também o projeto Economia Global e Desenvolvimento Sustentável. O professor Alberto Alvadia, do IFRJ, acabou de nos lembrar que o livro Desenvolvimento e Civilização está disponível gratuitamente para download no portal da EduERJ. Então, o livro Desenvolvimento e Civilização está disponível gratuitamente no portal da editora da UERJ. Então, nos veremos em breve no nosso próximo debate. Obrigado a todos pela presença, pela participação e pela repercussão desse encontro. Até breve.